pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Fé que Ilumina, da nossa querida Luz de Cristo Velas. Eu sou a Ângela Cambraia e estou aqui junto com meu esposo, sócio, para apresentar para vocês mais um episódio super interessante hoje com o nosso convidado, que ainda não vou falar, né, Damalto? Ainda não. Bom, gente, eu sou o Damalto Cambraia e nós estamos mais uma vez aqui e hoje o tema é muito sério mesmo e, sobretudo, de ajuda para você que está começando, que quer começar um negócio, é o foco hoje aqui. E, de qualquer forma, se inscreva, compartilhe esse canal, comente também aqui o que você achou, está achando, e mais entrevistas também, pode indicar também mais pessoas para falar conosco aqui, que é um ponto de crescimento que nós estamos buscando, essa fé que iluminar, que possa crescer o nosso coração. Nós já fizemos nossa oração aqui, pedindo a Deus que ilumine, né, os nossos passos, nossas palavras hoje, para que ajude outras pessoas que estão às vezes perdidas, que não sabem como empreender. Tem um desejo no seu coração, mas não sabe como empreender, né, Damalto? Quando nós começamos, nós contamos lá no primeiro episódio, a gente também não sabia o que fazer. Como fazer. Então nós fomos procurar ajuda. Você lembra quais foram os primeiros lugares que a gente foi, né? Bastante o Sebrae no início e depois começamos com o próprio Sebrae indicou mais entidades também para nos orientar a calcular custo, calcular preço de venda e assim por diante. Mas tem um negócio antes, né, que eu estava aqui pensando agora. A gente foi para as instituições, mas antes a gente foi aprender como fazer. É o que a gente queria fazer, que foi o Círio Pascal. A gente fez algumas coisas antes, porém, assim, o que fomentou mesmo, nós estamos falando sobre a Luz de Cristo Velas, foi o Círio Pascal, tanto que o nome Luz de Cristo vem do Círio Pascal. A gente foi procurar ajuda, o Damalto já sabia, mas a gente teve que se aprimorar no produto. Sim. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou falar esse ponto aí, que realmente nós procuramos a SUTACO, que é a Superintendência de Trabalho nas Comunidades, no estado de São Paulo. E aí eu cadastrei lá como artesão, fazia as velas, tudo manual, e aí legalizando isso para a produção. Então eu comprava de mim mesmo, a nossa empresa na época era Presente Arte, que era presente artesanato, e eu como o artesão, pegava a nota fiscal na SUTACO, emitia para a empresa Presente Arte, e da Presente Arte que a gente fazia a venda para os clientes. É isso mesmo, porque hoje a gente acaba ficando no informal, né? Mas existem formas de você sair da informalidade. Hoje tem outras opções, tem a MEI, que na época a gente não tinha MEI na época, né? Que nós começamos. Mas vamos lá, que tem muito, né? Já falamos um pouco da gente. Quer apresentar? Você apresentar. Então bora. Então vamos lá. Nome do meu pai, né? Com grande alegria que a gente recebe hoje o Nivaldo José da Silva. Seja muito bem-vindo. Ele é empresário. Ó, a gente tem que ler aqui, porque ele... Nossa, tem bastante coisa. Ó, empresário, diretor da Ciesp de Santa Bárbara do Oeste, conselheiro de empresas. Ele é professor de graduação e pós-graduação em empreendedorismo. Casado com a Michele, uma querida, linda. Um abraço para a Michele. E pai do Guilherme e da Luísa. Seja muito bem-vindo e conta aí um pouquinho, né, da sua história e, né? Obrigado pelo convite, né? História emocionante aí que vocês também contaram aí do início da carreira de vocês. Nós somos amigos aí há um bom tempo, então a gente admira muito essa questão profissional de vocês, essa fé é muito importante, né? Para a gente enfrentar todas as adversidades do dia a dia, né? Acabamos de passar recentemente aí a pandemia, onde a fé foi muito importante, principalmente para os negócios, né? Para a vida, para a família, mas os negócios, quem tinha negócios sentiu demais ao fechar os seus negócios ou ter funcionários, ou até mesmo a própria pessoa doente. Então o empreendedor foi um dos setores, aí, uma das pessoas que sofreram muito na pandemia. Então a fé é muito importante, né? Falando de empreendedorismo, né? Como você comentou, eu dava aula de empreendedorismo na pós e na graduação, e a gente encontrou assim, muitos alunos, empresários, também alunos querendo empreender
e às vezes esses alunos de todas as idades, né? Então, empreendedorismo não tem um momento exato, pode ser com 14 anos até 80 anos. Existe casos de pessoas que trabalhou a vida inteira e depois saiu da empresa e aí inicia o seu negócio próprio, né? E temos muitos, sim, no caso aí, tem muitas pessoas que empreendem com mais de 70 anos. Não Exatamente. tem essa questão de, tem que ser novo para empreender. Tem muita gente que fala, já estou velho para começar um negócio. Não está. Nunca é tarde, Estamos né? sempre aprendendo, né? Nivaldo, mas me conta um pouquinho da sua história, pessoal. Assim, como é que você foi cair no empreendedorismo? Eu trabalhava numa empresa, né? E aí eu falava, eu preciso ter o meu próprio negócio. E aí eu iniciei a dar aula, fiz mestrado em engenharia de produção, depois eu fiz gestão estratégica de negócios e MBA em marketing. Então isso tudo foi abrindo a mente e foi lendo um livro de Canvas, que é um método de modelo de negócio que me despertou para ir para empreender. E aí eu não sabia exatamente, né? Essa é a maior dúvida das pessoas, eu vou empreender no quê? Então, uma dica que fica sempre é você empreender nas áreas que você mais gosta ou tem uma experiência. Se é uma pessoa, ela já trabalhou muito tempo, né? Se aposentou numa área, é provavelmente essa área que ele vai empreender. Quando é um jovem, é mais difícil, porque ele ainda não tem essa experiência. Então, ele tem que fazer alguns testes, né? Tentativas ali de áreas que ele gosta. Daí ele vai empreendendo. No meu caso, eu saí, montei uma empresa de consultoria e iniciei a dar aula, já dava aula na pós-graduação, comecei a dar aula na graduação também, e aí fui empreendendo na consultoria, mentoria com empreendedores. Eu montei um projeto de mentor, onde a gente bate um papo com o empreendedor, o possível empreendedor, a pessoa interessada, e dava um norte. E isso daí, essa questão de mentoria, tem bastante, é muito forte no ecossistema de empreendedorismo em São Paulo, Campinas. Aqui na nossa região é menor. Mas aí foi indo bem, mas não era rentável. Esse é um ponto muito importante para o empreendedor. Muitas vezes ele tem uma ideia, um sonho, mas a questão financeira, ela é importante, porque para você pagar um aluguel, do espaço que você está, né, água, café, o que seja que você tenha no seu escritório, você precisa ter no final do mês ali a receita. A receita tem que ser maior do que as despesas. E aí tem um termo que chama pivotar. É um termo bonito aí que o pessoal usa em empreendedorismo. E aí eu pivotei de mentoria para e-commerce, onde era realmente um negócio que tinha a receita, era possível prever, possível calcular. E aí, graças a Deus, estou há 7 anos com e-commerce e me especializei mais ainda. Eu tenho uma sócia no e-commerce, a Jusileia, e que toca hoje nossos negócios. E a gente se especializou em e-commerce de marketplace. E-commerce tem vários segmentos, a gente vai falar um pouco sobre eles, mas nós nos especializamos em marketplace, que é Magalu, Mercado Livre, Amazon, né? Então não é o site próprio, exatamente. E nessa jornada, eu também faço parte do CESP, sou diretor do CESP de Santa Bárbara, e a gente encontra muitas pessoas querendo empreender, né? E aí vocês convidaram para bater um papo sobre isso. Eu acho que a gente pode ajudar essas pessoas a ter alguma ideia, né? Hoje na internet tem muito material. A gente vai falar de alguns materiais que ajudam bastante. E no caso aí, um outro ponto em comum que nós temos também, que nós ficamos na incubadora e você depois, um tempo depois, ficou também na mesma incubadora, né? Então isso, que a incubadora é também onde tem alguma cidade que talvez tenha, é interessante a pessoa procurar também que tenha um apoio para o pequeno empreendedor. Além do que você está ali com outros empreendedores, então você já forma ali um network, de uma rede com outros empreendedores que estão passando às vezes as mesmas dores, né, e sucessos, e insucessos, e assim vai, porque um acaba ajudando o outro. Então, realmente, ele também passou, né? Você também passou pela incubadora. Passei pela incubadora, né? Quando a maior dificuldade do empreendedor é encontrar, né, em qual segmento ele vai, quem vão ser os parceiros. Existe um método de análise rápida de negócio que chama Canvas, né? Em uma folha de sulfite, você tem 9 blocos onde você analisa a sua ideia de negócio, se ela é viável. Então, rapidamente, você analisa a questão de parceiros, qual é o produto ou serviço que você pretende, quais canais que você vai utilizar
para o seu negócio. E nesse lado desse bloco do Canvas tem a receita e despesas, né? Na parte de baixo, que é a base, e aí você vai ter uma noção, você vai cobrar, vai ser gratuito, como que vai ser o seu negócio? Vou cobrar, tá? Mensalidade, aluguel, por quilo, se for comida, né? Se for serviço, por job ou por horas. E aí tem um dos pilares aí desse Canvas que é parceiros e estrutura. Estrutura, aonde você vai montar? E no meu caso, surgiu a incubadora. Parceiros, a incubadora ela tem a parceria, na época tinha parceria com a Unimap, com a Prefeitura de Santa Bárbara, com o Sebrae, né? Então, esses são os parceiros que nos ajudaram a empreender. Não somente a minha empresa, que aí você fica lá num box, você se inscreve, apresenta um projeto para um comitê gestor para avaliar, né? E aí a ideia era boa, deixaram a gente ficar lá e a gente foi empreendendo. E com esses parceiros que foi ajudando. Qual foi o negócio que você colocou Eu lá? comecei iniciando com um projeto de mentoria gratuito. Então, na questão de receita, não tinha receita. E aí teria que buscar patrocínios, né? Tá. Ou alguma outra forma de receber, né? E aí que foi a maior dificuldade. Mas a ideia era boa, mas e é sempre válido. Sim. Então, o empreendedor, na questão de tentativa e erro, ele tem que tentar. É sempre um aprendizado, a experiência. Isso aí é muito válido, né? Tem uma Pra frase sempre. que eu gosto que fala assim, erre muito, mas nunca na mesma coisa. É. Então você vai, né, testando até dar certo, né? Não- E tem o R rápido também. O pessoal R usa rápido. R rápido, porque não Também. adianta você ficar resiliente, é quem persiste, né, em algo que você acredita, mas não teimoso, né? Se está dando errado, já muda, pivota para outro setor, para outro segmento. Eu estava ouvindo agora e conversando com a Ângela sobre isso, porque tem uma entrevista de uma americana, acho que é CEO de várias grandes empresas, e ela falou que não podemos ficar na primeira ideia, assim, só na primeira ideia. A primeira ideia é um startar. Startou ali, começou. Bom, se essa primeira ideia deu certo, muito bom. Se não deu certo, não fique preso a essa ideia que é ficar com teimosia. Não, vou ter que fazer isso aqui porque eu sei fazer isso aqui. Não, depende, adapta isso aqui e consegue fazer uma coisa diferente. Você consegue ir para frente ou tendo outras ideias ou melhorando aquela primeira ideia. Exatamente, né? Porque acreditar que aquela ideia é maravilhosa, né? Tem um ditado que fala o seguinte, né? Planilha aceita tudo. Você vai no computador, no Word, digita uma ideia, fantástico. Agora vai na rua. Tem um autor que eu gosto muito, o Steve Blank, e ele fala isso. A ideia tem que ser testada na rua. De qualquer ideia, né? Porque lá com o consumidor final, com o end user que falam, né? Que é quem vai usar o seu produto ou o seu serviço ou com o seu cliente. Então a ideia realmente é isso. E na questão de network, ainda lá no Canvas, tem dos parceiros. É muito importante você ter os parceiros. No meu caso, o CIESP, as faculdades que eu dei aula, os próprios alunos, porque a gente acabava tendo ideias junto com alunos nos exercícios, nas próprias aulas de empreendedorismo. E isso, né, para quem estiver assistindo esse vídeo, anote essa palavra, Canvas, digite lá que vocês vão encontrar muito material, Canvas de negócios, né? E vai aparecer muito material e é fácil de você fazer essa avaliação. E aí fez essa ideia, rabiscou essa folha de papel, mostre para alguém, procure um mentor. Essa questão do mentor é muito importante, eu falava para os alunos, quem estuda ainda na faculdade, é muito bom, porque pega o professor, vai lá e mostra para o professor, eu estou com essa ideia, o que você acha, tal. Não está na faculdade, não estuda, não tem problema, procura algum empresário que você admire, um parente, eu falava isso nas aulas, você sempre tem um parente que você admira, que é um empreendedor, e o empreendedorismo, às vezes a gente vê aí o inventor, né, do Facebook, da Apple, então pessoas muito famosas. Mas o empreendedor, no Brasil, nós temos vários, que existe também o empreendedorismo, os negócios de sobrevivência, que é um bar, é um restaurante pequeno, uma oficina mecânica, que ele batalha lá. Ele não tem toda a noção de fluxo de caixa, mas ele batalha, ele sustenta a família. Sim. Então, essa pessoa pode ser o seu parente, que é um empreendedor. Então, você vai lá bater um papo com essa pessoa, porque essa pessoa está acostumada a pagar um boleto, a negociar com o cliente, de uma maneira bem simples de sobrevivência, porque é todo dia, né, aquela luta. E também existem os empreendedores já de negócio, que já vão para a feira, importa, exporta, sem problema, né? É um empreendedorismo
quem você conseguir, maior que ainda, mais né? próximo, né? Aquele que você estiver mais próximo. Aquele que você conseguir. Para bater um papo. Porque senão você fica com aquela ideia maravilhosa que você tem, só que você não vai para frente. Ou você gasta, nós falávamos isso esses dias, né? De que você vai, pega o seu FGTS, por exemplo, e investe num negócio errado. Poxa vida. Então a gente vê no Brasil essas pessoas que gastam aí errado e depois fica com prejuízo. Existem instituições, o Sebrae. Você digitar Sebrae aí na internet, tem muito material, gratuito material. Então, realmente, cursos, palestras, workshop, tem muito. Livros. Todas as bibliotecas no Brasil, eu quando tinha 12, 13 anos, não saía da biblioteca, né? Não pensava em negócios ainda, mas procurava muito leitura, né? E hoje eu tenho a minha, né, uma estante lá cheia de livros técnicos, né, de negócios, mas as bibliotecas têm seus livros lá. Então, é bem interessante a leitura. E mesmo na internet, hoje consegue audiobook também, ou mesmo em PDF, muitos livros, e tem muito material hoje. Quando nós começamos, nós tínhamos, lógico, o Sebrae, né? Já tinha as cartilhazinhas, tal, como começar esse negócio, começar aquele outro, então, e assim por diante. Mas o padrão é basicamente o mesmo. Então, aprendemos a fazer o nosso primeiro plano de negócios 1 ano antes de a gente começar a nossa empresa. Então, na verdade, o nosso plano de negócios, que ele era mais completo, era mais ou menos o Canvas que você fala hoje, né? Que você fala do Canvas, o plano de negócios, a gente fez, né, do Sebrae na época, e o Sebrae tinha muito material e tinha cursos gratuitos também. E tem até hoje. Né? Tem até hoje, né? Mas, assim, eu não sei até que ponto, assim, os empresários estão usando isso. Às vezes a gente fica numa bolha ali e não quer aprender, porque é muito mais fácil a gente aprender com quem já trilhou o caminho do que eu querer fazer o meu caminho sozinho e aos trancos e barrancos, né? Como a gente pode orientar ou dar um norte, né, para quem está nos assistindo, né, dando essas dicas de querer empreender. Existe um empreendedor por necessidade também, que é aquele empreendedor que perdeu o emprego e precisa fazer alguma coisa, não conseguiu se recolocar, na pandemia houve muitas dessas questões. Também existe o empreendedor que quer mudar de vida, então na pandemia também aconteceu muito, as pessoas trabalhavam muito em São Paulo, e aí de repente falam, não, quase perdeu a vida, ou perdeu algum parente, fala assim, não, agora eu não vou mais viver aquela loucura, e monta um negócio dele. Mas é importante ter muito estruturado. O plano de negócios, para alguma linha de financiamento, para alguns projetos ainda é obrigatório, né? E isso é muito bom também, mas ele é um documento. Então, para quem não tem noção, às vezes ele vai sair tudo errado ali, então por isso que é muito importante buscar uma orientação junto com o Sebrae, um mentor, alguém para dar uma olhada nesse plano de negócio. O Canvas acaba sendo assim um mapa mais básico, onde você vai debater ali com o mercado, com as pessoas relacionadas com algum possível fornecedor também, e aí você vai ter uma ideia de negócio. Então quem estiver assistindo, né, pode pesquisar esses materiais que hoje existe muito. E o Canvas, ele veio para facilitar. Tem um suíço, ele numa tese lá de mestrado nos Estados Unidos, o Alexander Osterwalder, ele criou esse conceito de Canvas, junto com o Steve Blank, ele criou esse conceito. Para quê? Para realmente facilitar. Em uma folha, você consegue rabiscar ali algumas ideias. E se você tem uma equipe, você está querendo empreender em família, por exemplo, você usa post-it, você imprime ali uma folha 4 e vai colando em várias ideias de negócios, que chama o brainstorming, né? Você vai, coloca tudo ali. E depois você sai analisando o que é viável, o que não é viável. E aí você tem a sua ideia. Também ir para São Paulo, nas feiras, nos eventos, nos workshops. Aqui na nossa região nós temos muito. Em Santa Bárbara nós estamos na RMC. Campinas tem muito evento. Gratuito, muitas vezes. Evento gratuito, eu vou em muitos. Convida, a gente vai. Se é de e-commerce, minha sócia já me inscreve e fala, pode ir que já tá inscrito em São Paulo. Isso é muito bom, não só para network, mas para você aprender também, olha um segmento, opa, tá indo por ali. Então, eu quero modernizar o meu atendimento. Então, tem muita ferramenta também para ajudar em todos, em qualquer feira que tem, é um canal de E o mercado tem mudado muito, né? O mercado tem mudado muito. A gente vem de uma época que não mudava tanto, era muito demorada a mudança do mercado. Antes dos anos 2000,
as coisas eram mais estáticas, né? Demorava bastante para ter. Mas depois, com o advento da internet... Outra coisa, também na época só tinha feira, só feira do automóvel, feira hoje não. São pouquíssimas feiras grandes, no AMB, coisa assim. Agora, hoje não, tem feiras até em pequenas cidades, tem algumas feiras locais, de arranjo local, em Limeira aqui pertinho também, tem de... Piracicaba trabalha é forte. Com semijoias. Verdade, então, sim. Isso aqui em Americana também tem de tecelagem, tem... Na área têxtil tem bastante. Tem um termo em empreendedorismo que quem quer empreender tem que conseguir 5 contatos por dia, né? Então é difícil para você conseguir 5. Então você tem que se movimentar, porque você vai montar uma empresa. Então você tem que conseguir 5. Seja fornecedor, possível cliente, parceiro, o prefeito, o vice, um vereador, o secretário de desenvolvimento, quem seja. Então você tem que ir atrás. E essas feiras, nós tivemos recentemente a Expo Deps em Americana, né? Uma feira de serviço. Então, quem quer empreender tem que procurar essas feiras. E são gratuitas. Eu dei o exemplo do gratuito, que a gente vai muito em São Paulo, e a gente coloca um teto também para os pagos. Tem eventos pagos, então até 100, 200 reais a gente se inscreve e vai lá. E nós estamos aí, né, 1h30, né? Para quem está assistindo de longe, nós estamos aqui em Santa Bárbara, 1h30 de São Paulo, da capital. Mas a gente tem que agradecer, porque nós estamos perto. Em 1h30 a gente está lá em São Paulo, vai lá, assiste uma palestra, então no período da manhã dá para a gente assistir. Eu e minha sócia, a gente sempre está em São Paulo, semana que vem estaremos em São Paulo, em eventos. E nesses eventos, palestra, curso, você aprende, às vezes bastante, às vezes uma dica. Só que essa dica pode valer ouro. Então a gente não sabe, a gente tem que ter humildade de buscar o conhecimento. Isso né? que é o principal. Gente, humildade. Nós estamos falando com um professor aqui de empreendedorismo, conselheiro de empresas, professor de graduação e pós-graduação, gente. Então, é sério isso, da gente ter essa vontade, essa sede de conhecimento. Porque nós nunca vamos saber tudo. A Luz de Cristo, a gente está com 21 anos de empresa, acabamos de fazer 21 anos, né, de CNPJ, e uma das coisas que a gente sempre prezou muito foi todos os anos ir atrás de novos cursos, de aprender coisas novas, tanto eu quanto o Damalto, desde lá do início. E outra coisa que você falou, Nivaldo, que foi super interessante, que é importante realmente, é tirar a ideia da nossa cabeça e pôr no papel, pôr no computador, colocar para que outras pessoas também possam. Porque, de repente, eu vou num banco, tenho uma ideia maravilhosa, mas eu estou só falando, eu não mostro o número, eu não mostro a minha capacidade, às vezes, ali de colocar no papel as minhas ideias. Porque um bom empreendedor, ele tem que saber vender o negócio dele. Exatamente. Antes de vender um produto, ele tem que se vender uma ideia como boa. Então, isso é importante, por isso que precisa estar no papel. E quando a ideia sai do papel, ela começa a se materializar. E a gente precisa materializar os nossos sonhos. Então, né, como é que eles vão acontecer? Porque o empreendedor, ele é um grande sonhador, né? Lá na incubadora, por exemplo, né, eles utilizaram uma técnica para avaliar os empreendedores interessados a se inscrever lá, que é o pitch. Né? O pitch é um termo em inglês que você vai apresentar, pitch do elevador, né? Então você tem ali 1 minuto, você encontrou um empresário e você quer vender para ele uma ideia. Você tem 1 minuto, como se você estivesse no elevador. E isso existe até, né, no Senai, alguns eventos maiores em São Paulo, onde tem a competição, né, de empreendedores ali para depois ganhar uma bolsa de investimento. E aí, como que eles avaliam? Através do pitch. Então, aquele empreendedor que conseguir passar toda a informação, né, em alguns minutos, igual também o programa de televisão Shark Tank. Shark Tank, eu lembrei. Né, que é muito legal, né? Pitch, eu lembrei. E ali a bancada ali, né, dos investidores e o empreendedor, no caso lá, o empreendedor já tem um negócio. Às vezes nós estamos aqui falando com pessoas que não têm negócio ainda, mas está querendo. Então, se está querendo, depois, né, você comente aqui no vídeo, né? Sim. A Ângela aí vai com certeza responder vocês, isso é muito bom, interagir. Então, é muito importante o empreendedor interagir, porque senão fica na cabeça dele. E mais um ponto em relação ao pitch, só fica bom depois que você treina muito, depois que você fala para uma pessoa, para outra. Se você guardar para você, você não consegue. Quem é da igreja também, procura o padre, conversa com o padre, com o ministro, com alguém. Toda a igreja tem grandes empresários. Né? Porque a comunidade está ali, vocês são de igreja. Então imagina, você está na missa, acaba a missa,
e algum cristão ali procura você vai dar atenção. Claro. Você falou, isso, tal. Você vai fazer aquela mentoria para ele, olha, legal. Então estejam preparados para isso, né? E é uma coisa que a gente tem muita alegria de fazer, né, Demalto? Sim. E nós fizemos com o padre Antônio, de Jundiaí, e ele falou conosco também aqui, num outro episódio aí, e falando exatamente isso aí. Quando a gente está na igreja, às vezes a gente está sentado do lado de alguém que tem uma empresa que eu preciso comprar, que eu não sei, eu estou procurando em outro local, em outra cidade, só que do meu lado tem um empresário que tem aquilo que eu preciso. Ou eu sou empresário e tenho aquilo que a pessoa precisa também. Exatamente. Essa interação também na comunidade é muito forte, porque faz com que a comunidade se fortaleça localmente e também espiritualmente. Sim. Vamos fazer negócios, mas também estamos partilhando algo espiritual. Isso fortalece a nossa comunidade, nosso bairro, a nossa cidade, né? O Ciesp, por exemplo, ele está lá na Avenida Paulista, em São Paulo, e o nosso objetivo é buscar apoiar as indústrias do estado de São Paulo. Então, o Ciesp na capital trata mais com o governador, com os deputados estaduais, e também em Brasília, né? Já nós, na regional, a gente trata mais com o prefeito, o vice, o secretário de desenvolvimento e os vereadores. Então é a questão de você pensar, né, global, mas agir local. Sim. Então nós queremos ter a nossa cidade melhor. E aí nessa questão da paróquia, da comunidade no sentido de empreendedor, se muitas pessoas empreender, isso é bom. Né? Vai melhorar o ambiente do nosso bairro, da nossa cidade. Um ponto que eu gostaria também de falar da questão do empreendedor online, né, dos sites. Hoje está tão forte o e-commerce, né, e eu sou dessa área, daria para a gente ficar aqui 1 hora falando, até mais, porque eu acabei de vir de um evento que foi 3 dias, somente imersão mesmo, assim, das 8 às 8 da noite, 3 dias, sexta, sábado e domingo, e falando de comércio online. O online, hoje, é possível você empreender de uma maneira muito rápida através do Mercado Livre, criando uma conta e colocando ali alguns produtos para vender. A princípio, pode ser até produto usado, né? Você vender uma caneca, vender uma vela que você tem lá, algum produto usado, um microfone, o que você tiver, você vai vendendo. Mas depois de uma quantidade de venda, 10 vendas, o Mercado Livre vai exigir que você emite nota. E aí você pode procurar o Sebrae, você abre uma MEI e já inicia. Nesse momento, você não vai ficar vendendo produto usado, mas é para você validar o que você pensa em vender. Então, o online, o principal é você encontrar um produto. E só vai encontrar se testar. Então, o exemplo que eu dei de vender produto usado é somente para iniciar a conta. Então, eu lá no começo, lá eu tinha uma filmadora antiga lá, então põe para vender um DVD player, não uso mais, põe para vender. E nisso você vai pegando o jeito, né? E além do que, existe também na internet muitos, eu posso citar alguns youtubers que ensinam a fazer tudo isso, né? O Gilmar Teobaldi, depois a gente deixa no link aqui, o Alex Muro, o Alexandre Nogueira, são youtubers aí que ensinam para quem é do básico, para quem está aqui pensando em empreender e é online e está na dúvida, esses youtubers ajudam muito. E nesse ponto é interessante que também não precisa de um capital muito grande e não precisa de um espaço grande também, né, um ponto comercial. Então, você usa o estoque do fornecedor, né? Exatamente. Eu conversava esses dias com um amigo que está procurando uma recolocação, um emprego, e aí o plano B dele é montar alguma coisa. E eu conversava sobre isso exatamente, porque se ele vai montar hoje uma barbearia, um pet shop, você tem que ter um ponto comercial para começar, né? Além de ter a experiência, a expertise. Às vezes não é a sua área, né? Você gosta, mas você não tem o conhecimento. Você gosta de animal, mas você não sabe. Eu não sei, né, dar banho em cachorro, você tem que fazer cursos. Já o online, você não precisa exatamente ter um ponto comercial, porque as pessoas não vão naquela loja. Você pode trabalhar na sua casa no início e o investimento é pequeno no início. Depois, dando certo, aí sim você se profissionaliza e aí você vai precisar de um espaço, se Deus quiser, vai precisar de um galpão e vai crescendo. Então isso, mas é muito importante manter tudo correto desde o começo, emitindo nota, atendendo bem o cliente. Então isso é muito, muito bom e muito fácil para quem está pensando em empreender. Nos eventos que eu tenho ido em São Paulo, tem evento que tem 5.000 pessoas, no outro dia está 5.000 pessoas
já montando seu site ou vendendo no Mercado Livre. Então, tá muito forte. Só que tem que ter essa seriedade para atender bem o cliente, não querer enganar. Sim. Então, mais um ponto que eu queria também citar, assim, lá na nossa empresa nós colocamos valores, e um dos valores que a gente colocou, valores cristãos. Por quê? Né? Ainda na época, uma funcionária falou, vai rezar aqui? Não precisa rezar. Mas eu sou católico, mas vocês sabem, quando a gente montou a empresa, você não vai trabalhar somente com católico, né? Você vai ter fornecedores de qualquer religião e tal. Mas quando você coloca valores cristãos, é para realmente atender aquela pessoa da melhor maneira, não enganar, não passar por cima, não se der um defeito, realmente você honrar com o seu compromisso, porque o que é justo, né? Você tem que honrar. E então, para quem está começando, já começa direito. Né? Então, no comecinho, exatamente o que eu falei, pode vender sem nota no sentido o produto usado, porque era seu, mas logo depois já abre uma MEI, já começa a vender certo, cria um anúncio correto, você não vai ter dor de cabeça e vai crescer muito. Né? É uma coisa que eu sempre falo, o meu pai sempre me ensinou exatamente isso aí, falar que o seu bem mais precioso é o seu nome. Se você faz bem, o seu nome está preservado, você atende bem, você faz um trabalho honesto, e aí você cresce, não tem como não crescer. Exatamente. Agora, se você quer começar já dando calote, digamos, vende e não entrega, aí já complica a situação. Muitas pessoas tiveram medo, né, de comprar na internet recentemente, né? Hoje os grandes marketplaces são mais fortes, né? Mercado Livre, Magalu e Amazon, então Americanas e tal. Então as pessoas têm mais confiança de comprar desses sites, porque ele sabe que vai receber, porque às vezes de sites que ele não conhece, ele fica com medo. Sim. Porque realmente, né, o Brasil é muito grande, então tem muitas pessoas de má fé, realmente criando golpes. Mas se vocês forem para o Mercado Livre, né, e nesses marketplaces estão bem garantidos, e aí só exigem isso, que sejam pessoas sérias ali que trabalhem na linha, né, porque senão não cresce. E um ponto importante aí para o online são as possibilidades, infinita possibilidade de divulgação, né? Hoje o Insta, o TikTok, Face, YouTube, né? Tá muito em alta. Então, isso facilita para você vender o que você quiser. Pode ser um artesanato, pode ser um produto fabricado, um produto importado, né? Uma revenda. Você tem que ter essa criatividade. Então, essas redes estão à disposição de você. Então, às vezes a gente só assiste o TikTok ou o Insta, mas a gente não grava. Então, precisa gravar para quê? Para criar esse hábito, né? Então, parabéns para vocês estarem aqui, né, no podcast. Porque né? Estamos no YouTube. É isso aí mesmo, né? Assim, você falou coisas muito interessantes, que é uma das formas para você ser empreendedor, você tem que aparecer. Não tem como vender sem você mostrar o seu produto. Então, a gente está no online já desde 2004. 2004. A gente tinha lá um sitezinho do Terra ainda, né? Quadradinho, né? Que era gratuito ainda. E foi uma das formas que a gente começou a se tornar conhecido no Brasil todo. E até internacionalmente também, né? Tinha gente que de outros países até entrava em contato com a Luz de Cristo. Hoje a gente também tem o nosso site, luzdecristo.com.br. Acessem lá, quem não conhece ainda, nosso site. Estamos no Mercado Livre. Estamos também trilhando esse caminho do online, porque é o caminho que a gente vai se tornar sempre mais conhecido. E um caminho fácil também, né? É fácil e difícil ao mesmo tempo. Né? É fácil de ter um leque muito grande de oportunidades, mas é difícil porque se a gente não fizer uma coisa bem feita, um anúncio legal também não vai atingir também, né? Então, tem que ter um trabalho, né? Tudo tem, gente, tem esforço. Dedicação, né? Tem que ter dedicação. Mas outra coisa, a gente tem também o nosso showroom lá, quem quiser conhecer a fábrica, a Luz de Cristo, a gente tem o showroom para mostrar os nossos produtos. Então, da Malta, acho que tá, né? Já estamos no final. Que pena, hoje... um tema muito mais efervescente, né? Então... Mas o Nivaldo topar, né? Não, podemos gravar outro. O pessoal vai comentar bastante aí nos comentários do vídeo. E que também mandem perguntas, né? A Anja depois pode me indicar lá. A gente pode fazer até um podcast falando, você respondendo as perguntas das pessoas. Porque o nosso objetivo, né, como cristão, é realmente a gente fazer o bem,
né, o máximo possível. Então, realmente, se tiver alguém ali necessitado no sentido de mentoria, tá com uma dúvida, uma orientação pode ser muito valiosa para essa pessoa. Pode salvar uma empresa. Pode salvar uma empresa. Todos os grandes empresários aí, com certeza, tiveram uma mentoria, mesmo na época que não chamava mentoria, mas foi alguém lá que ajudou, ou que inspirou, um pai, um tio, ou um grande empresário. Então, é nesse sentido, as pessoas, o empreendedor estar ativo, tem que mostrar a cara. E aí, pegando o exemplo de missa, né? Então, às vezes o empreendedor tem vergonha de falar, vai ler na missa. Eu falava isso para os alunos na faculdade, porque na missa ninguém vai te julgar, te criticar se você engasgar, se você tossir enquanto está lendo, ninguém, né? E você está ali na frente, você vai estar também, né, se portando na frente de um microfone, porque às vezes ninguém nunca teve oportunidade. Então vai lá, lê na missa, você vai começar a se comunicar, pega o microfone, começa a gravar uns podcasts, começa a gravar uns vídeos no YouTube, de brincadeira no começo, e depois pode ser que você se encaixe, encontre o seu negócio, e este exemplo da missa, da leitura, né, da primeira leitura, da segunda leitura, venha ajudar o seu negócio. Por quê? Porque você se comunicava na igreja. Nossa, é interessante, eu nunca vi ninguém dando esse exemplo. Você é uma pessoa. Eu falava isso para os alunos. Nossa, eu nunca vi ninguém dando esse exemplo. E no caso aí, você comentou assim, os grandes empresários têm mentores. Recentemente eu li o livro Princípios, do Rei Dalio, que ele é digamos, o mentor do Bill Gates. Olha lá. Quer dizer, até o Bill Gates tem um mentor. Tem mentor. Sim, dizer, todo mundo tem. Não é só os pequenos, não. Todos os grandes empresários têm um mentor para ajudar o negócio. Que eu sempre falo aqui nos podcasts, que eu já falei algumas vezes, se você quer ir longe, tem que ser acompanhado. Agora, se você quer ir rápido, vá sozinho. Vá sozinho. Vá sozinho, você vai rápido. Bom, muito bom. Então, porque longe tem que ir acompanhado. Nossa, a gente passou tão rápido, né, Damalto? Ai, meu Deus. Eu quero agradecer, Nivaldo. Gostaria que você desse uma consideração final, alguma dica, alguma coisa mais que você gostaria de falar. E para a gente encerrar, né? Eu espero que outras vezes você já está convidado para voltar outras vezes. Muito obrigado. Viu? Mensagem que a gente pode passar para quem está pensando em empreender, né? É de que, primeiro, busque todo esse conhecimento. Esse vídeo está aqui no ar, mande perguntas aqui, com certeza você terá a resposta. Então você tem que buscar o conhecimento sempre. Você nunca pode parar de estudar. Então o empreendedor iniciante, o empreendedor grande, os grandes empresários sempre estão estudando, sempre estão em eventos. Então é tudo que nós falamos. Na parte espiritual, tem a sua fé, né? Em qualquer religião que você acredite, tem a sua fé. Vá no domingo, em qualquer dia da semana lá, recarregue as suas energias da melhor maneira que você e sua família possa fazer. E isso vai ajudar muito, porque para ser empresário tem muitas adversidades, às vezes você tem dúvida, e na fé você acaba tendo seu coração, sua alma aí um pouco mais acalmada, né? Porque os negócios, muitas pessoas pensam só em dinheiro, mas não é só dinheiro. Você está trabalhando muitas vezes com funcionário, com a vida desse funcionário, com o sonho, com a família, né? Então, são muitas famílias em jogo. Então, eu acho que seria essa, e eu fico à disposição também, né, aí do pessoal que estiver assistindo. Muito obrigado pela sua presença, pelo ensinamento aí, que foi muito valioso, vai ser muito valioso para muitas pessoas, com certeza. E uma próxima vez a gente consegue marcar dá mais uns passos, um espaço né? maior. A gente dá um passo a mais aí, cada vez a gente vai batendo um papo. Pode ser que o pessoal pergunte muito sobre algum dos temas que a gente falou hoje. A gente volta, fala sobre Canva, sobre mercado online, que esse está cada vez mais forte, né? Muito obrigado, e muito obrigado a vocês que nos acompanham. Se inscrevam, compartilhem isso aí, e vamos crescer todo mundo, vamos partilhar essa fé que ilumina, para iluminar o nosso coração de outras pessoas também. Muito obrigado. Obrigada, Damalto. Obrigada, Nivaldo. Vamos usar os nossos dons a favor da humanidade. Porque às vezes a gente guarda lá, enterra o nosso dom, e aí depois no final da vida fala, nossa, podia ter feito algo com isso. Então que nós tenhamos essa humildade de pedir ajuda, de buscar, de saber que nós não somos perfeitos, mas que estamos todos a caminho da evolução. Então, que Jesus abençoe a todos, abençoe a nossa vida, a sua semana, e aí tudo pela frente será muito mais fácil,
tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente.